A afirmação que eu quero fazer é: Jesus é a solução. Nós estamos vivendo dias complicados, cada um de nós com suas lutas, suas dificuldades, cada um de nós com sonhos, às vezes emperrados, cada um de nós com suas lágrimas. Jesus é a solução. João 14, versículo 6, Jesus vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus começa dizendo que Ele é o caminho. Andar com Ele é a única forma de ser verdadeiramente feliz. A pessoa pode ter tudo na vida, se ela não tiver Jesus, ela não será feliz. Pastor, mas eu conheço uma pessoa, está com dinheiro, carrão, mora numa casa linda, os filhos estão tudo bonito, todo mundo com saúde, ele é mais feliz que eu. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Quando a gente está em linha reta na vida, todo mundo é quase que igual. Você pega uma estrada ampla, linha reta, acelera o seu carro, 100 km por hora, 200, 300 km por hora, todo mundo sabe segurar o volante assim, e acelerar. O problema é que a vida tem curva, e na hora das curvas, meu amigo, se você não tiver Jesus como piloto da sua vida, você derrapa. E às vezes derrapa numa ribanceira. E às vezes seu carro capota. E às vezes você não morre não. Pior que isso, você fica todo quebrado, sozinho, sofrendo no frio, sem ajuda. Jesus é o caminho. Não tem outro caminho para ser feliz. A segunda afirmação que Jesus faz é que Ele é a verdade. A verdade. Ou seja, tudo que seja contrário ao que Jesus disse é mentira. Ah, mas a ideia parecia boa. Parecia, mas é mentira. É contra o que Jesus disse? É mentira. Ah, mas tem uma lógica. Tem uma lógica, mas é mentira. Ah, mas parece interessante, muito interessante, mas é mentira. Se alguém falar sobre família, sobre vida, sobre existência, sobre dinheiro, sobre sucesso, alguma coisa que Jesus disse o contrário, o que está sendo dito é mentira. E o problema da mentira é que toda mentira, infelizmente, ela vai produzir engano, decepção e dor. Se é mentira, tem engano, decepção e dor. Por exemplo, um marido traído, uma mulher traída, pergunta para ele se não gerou dor. Um sócio descobre que o outro sócio está roubando, ou um patrão descobre que tem um funcionário com 20 anos com ele, que era funcionário assim, acima do bem e do mal, ele descobre que está desviando dinheiro. Gera o quê? Dor, decepção. Toda vez que uma pessoa vai pelo caminho da mentira, dor, decepção e engano vão acontecer. Mas ele diz mais: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que significa? Significa que se o homem conquistar tudo e não tiver Jesus, não vai ter paz e nem vida eterna. Não vai ter paz nem vida eterna, porque Jesus é o único que pode dar vida. Vida significa tranquilidade, prazer de viver, prazer de continuar, prazer de sonhar.
João 14, 27, Jesus diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus diz: olha, eu dou para vocês a minha paz vos dou. Não é uma paz condicional. A paz do mundo é o seguinte: está com dinheiro, está com saúde, está tudo caminhando bem, então eu estou em paz. A paz de Jesus, você lá tem lágrima, você chora, você sente o baque de uma pancada, de uma situação ruim, mas você tem uma coisa que te mantém vivo, porque a paz de Jesus está alicerçada numa outra coisa: esperança. O diagnóstico é péssimo, as finanças estão péssimas, o casamento está péssimo, o filho está nos andos do inferno, a filha casou com o Satanás. Mas quando a gente tem esperança, a gente acredita que agindo Deus, ninguém impedirá. Agindo o Senhor, ninguém impedirá. E Ele continua dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. O que Ele está dizendo? Ei, eu sou o único caminho para a vida eterna. Você quer chegar a Deus? Eu sou o caminho. Você quer chegar a Deus? Só por mim. Ou seja, Jesus é a solução, porque Ele nos dá paz, esperança e vida eterna. Uma pessoa que se diz cristã, mas não desfruta de uma intimidade com Jesus, ela ainda não experimentou a realidade do que é o cristianismo. O cristianismo traz paz e esperança. Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos falar na linguagem popular? Jesus está dizendo assim: traz tuas broncas que eu resolvo, traz tuas dores que eu resolvo, traz tuas lutas que eu resolvo. Só Jesus pode falar isso, só Jesus. E aí, o capítulo 1 de Mateus vai ser a anunciação disso. Chegou a solução. O capítulo 1 de Mateus é a genealogia de Jesus. Ele vai falando, e fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, e José e Maria geraram Jesus. O capítulo 1 de Mateus é a anunciação de que o caminho, a verdade, a vida chegou, de que a esperança chegou, a paz chegou, a bondade chegou, a bênção chegou. E aí, quando a gente lê Mateus capítulo 1, às vezes é um pouco chato, né? Porque alguns olham, nossa, tanto nome, nome gerou nome, nome gerou nome. Lá em Números, quando começa a genealogia, nossa, e um monte de nome diferente. Mas na Bíblia tudo tem um porquê. E a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1 não é à toa. E eu queria te convidar a perceber isso agora. Mateus 1 diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazon, Nazon gerou Salmão,
Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. E continua a genealogia no versículo 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. O final da genealogia de Jesus é Maria e José gerando Jesus, o Cristo, o libertador, o Cristo, o redentor, o Cristo, o salvador, o Cristo, o único que pode fazer alguém ter vida eterna, o Cristo. Agora, quando a gente fala de José e Maria, a gente fala de duas pessoas sensacionais, né? Quando fala de Maria, uma fofa. Uma fofa. Maria, uma moça simples, coração humilde, virgem, recatada, tranquila, submissa a Deus. Uma fofa. E quando a gente fala do José, é um fofo. É um fofo. O José, um cara jovem, já determinado, empreendedor, montou a carpintaria dele, desenvolvendo o negócio dele, avançando profissionalmente, aceitou casar com a mulher, já esperando um neném, concebido pelo Espírito Santo. Um monte de gente falando mal dele, engravidou a menina antes da hora. Outros falando, Maria engravidou de alguém, não foi de você não. Suportou tudo. O anjo falou para ele, olha, pega o menino e vai para o Egito, porque querem matar o menino. Ele vai para o Egito, tem que montar uma carpintaria. Eu estive em Alexandria nessa carpintaria. Ele vai lá, começa a vida de novo, protegendo o menino. É um fofo. E quando a gente fala da genealogia de Jesus, se a gente parar em José e Maria, a gente fala assim, nossa, dois fofos conceberam pelo Espírito Santo o Salvador. É lindo isso. Mas a genealogia de Jesus, ela deixa outros recados. Por exemplo, no versículo 3, nós lemos assim: Judá gerou Pérez, cuja mãe foi Tamar. Gente, Gênesis 38 conta essa história. Tinha uma moça chamada Tamar. O sogro dela era Judá. O Judá tinha um filho, ela casou com um filho, o filho morreu. Aí pela lei, o outro filho, mais novo, assumia ela como mulher. Tamar casou com o segundo filho de Judá, o filho morreu. E a Bíblia diz que os dois filhos eram horríveis, homens maus, mas o Judá achou que ela era a viúva negra. O pai não vê o defeito do seu filho, os filhos eram bonzinhos, e aí o terceiro filho tinha que casar com ela pela lei, a lei do levirato. E o que o Judá faz? Tamar, vai para a casa do seu pai, deixa o meu filho crescer um pouco mais, aí você casa com ele, vamos dar um tempo para ele amadurecer. Mentira. E o tempo passa, e o menino está fortão, malhando, está com o peitoral desse tamanho, de tanto supino que levanta, e o pai não dá em casamento, e ela percebe que ela não vai ser mãe, e não ser mãe naquela época era uma grande maldição na cultura daquela sociedade. Era muito complexo. Essa mulher não tem marido, não pode casar com outro, porque ela tem que casar com o irmão do seu marido que morreu. Ela não tem casamento, ela não tem filho, a vida dela parou. E um homem enganando ela, o que ela faz? Ela fica maluca.
ela se veste de prostituta cultual, ela fica no caminho de Tímina, aonde Judá passaria para ir tosquear suas ovelhas. Ele estava viúvo, recém-viúvo, estava carente. Aí ele passa, quando ele passa, ele vê uma prostituta cultual, uma mulher que usa da sua prostituição para levar oferenda para o templo. E Judá é homem de Deus. O Judá se deita com ela. Ela pega uns objetos pessoais dele como garantia do pagamento. Depois ele fica sabendo que a nora dele, Tamar, está grávida. Ele fala: nós temos que matar essa moça. Ela manda os objetos para ele, fala para ele que o pai da minha criança são os donos desse objeto. E aí ele descobre que ele se deitou com a própria nora. Olha que história de pecado, de mentira essa história. Judá reconhece o seu erro. Judá se arrepende diante de Deus. Ele nunca mais toca em Tamar, porque ela é nora dele, não é esposa. Mas cuida dela e do filho dela, chamado Pérez. Pérez entra para a genealogia de Jesus. Tem um segundo personagem aqui no texto, Raabe, versículo 5, diz assim o versículo 5: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Gente, quem foi Raabe? Quando o povo de Israel foi tomar a terra prometida, tinha uma cidade que eles queriam invadir. O nome da cidade era Jericó. Já ouviu falar de Jericó? Nos muros da cidade, que eram muros largos, tinha uma casa construída de uma prostituta. Qual o nome dela? Raabe. Mas quando os espiãs do povo de Israel foram até Jericó para ver a terra e planejar a conquista da terra, Raabe recebe os servos de Deus, que eram os espiãos, e correndo risco de própria vida, ela coloca a vida em risco para proteger os enviados do povo de Israel. E ela faz um pedido, ela fala: eu queria que o Deus de vocês protegesse a minha e a minha família, e que quando vocês entrarem aqui, porque eu sei que o Deus de vocês é o Deus Todo-Poderoso, que vocês preservem a nossa família, e que eu possa andar com vocês, o povo de Deus. A graça alcançou Pérez, filho de Tamar. Agora a graça alcança a vida de Raabe. Ela vai gerar um filho, e o nome dele, Boaz, que vai ser descendência do Salvador. Mas o texto diz mais. O texto diz no versículo 5: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Quem era Ruth? Uma moabita. Moabe é terra de profanação. Moabe é terra de paganismo. Moabe é terra de adoração a deuses pagãos. Ela foi gerada num lar que adora e faz cultos a deuses pagãos. A cultura de Ruth é paganismo. Mas aí, em Belém, estava numa fase difícil de plantação. E aí, um homem com a sua esposa chamada Noemi decidiram ir para Moabe para tentar viver lá, e foram. E aí a Ruth casou com o filho da Noemi. Só que o marido da Noemi morreu, e o filho e o marido da Ruth também morreu. Ficou nora e sogra. A sogra falou: ô Ruth, você fica aí e reconstrói sua vida. Eu vou voltar para Belém, porque parece que lá melhorou a situação, e eu vou tentar lá, porque eu não tenho como viver. A Ruth vira para ela e fala assim: onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu.
pois o teu Deus é o meu Deus. A nora decide cuidar da velha. Sabe por quê? Porque aquela mulher mostrou para ela o que ela não tinha, o Deus verdadeiro. A graça alcançou o coração de Ruth. 3 mulheres, mulher citada na genealogia de Jesus. Para a época, para que citar mulher? A palavra de Deus resgata o valor da mulher e coloca uma mulher traidora, uma prostituta e uma adoradora de culto pagão, que alcançadas pela graça entraram para a genealogia de Jesus. Ruth vai gerar um rapaz chamado Obed, que vai gerar um outro menino chamado Jessé, e Jessé vai gerar, sabe quem? O rei Davi, o maior rei da história, aquele que aponta para Jesus, tanto que Jesus é o tempo inteiro citado como Jesus da raiz de Davi, filho de Davi, ou seja, a Ruth, ela gera o vovô do maior rei da história, e o ponto de revelação de quem seria o maior rei da história de verdade, o rei dos reis, Jesus Cristo justo, maior rei terreno, apontando para o maior rei da glória. Meus amados irmãos, quando a gente olha para essas 3 imagens aqui, na genealogia de Jesus, a gente tem uma mensagem. E eu queria citar 3 mensagens das origens de Jesus. Primeira, não importa a família que te gerou, importa é o que você quer gerar. Nós temos aqui histórias de famílias de adultério, de drogas, de brigas, de traições, de gritos, famílias de miséria, famílias de dor, famílias de mesquinhez, famílias de violência doméstica. Talvez você diga, é a minha família. Pois é, independente do que foi, Deus está dizendo, eu mudo destinos. Não importa o que foi a sua família, não importa o que foi a sua casa, a genealogia de Jesus mostra que nós podemos sonhar e sonhar alto. Suas dores, suas perdas, suas dificuldades foram preparações e não impedimentos para o seu sucesso e sua felicidade. Suas lutas, dificuldades foram cargas que você levantou para ter força suficiente para remover os obstáculos do seu caminho. O Senhor está dizendo para você o seguinte: ei, olha para a minha genealogia, eu consigo ressignificar a sua vida, eu consigo mudar a história da sua vida. Meus amados, suas dores de família não determinam o seu fracasso, mas podem potencializar o seu sucesso. Quando eu era adolescente, eu tinha meus 15, 16 anos, eu ia na casa das pessoas, e a pessoa falava assim: quando eu construí essa casa, quando eu comprei essa casa, e o meu pai não tinha casa própria, a gente morava na casa pastoral, mas eu pensava, se meu pai fica doente, e a gente tem que sair da igreja, o meu pai não tem uma casa para morar,
eu botei na minha cabeça, eu vou casar com casa própria. Eu não vou pagar aluguel. E aquilo que para mim era uma dificuldade, para mim era uma preocupação, eu transformei num foco. E quando eu casei em 95 com a Bianca, eu casei já tendo meu apartamento próprio, lá na Ilha do Governador, na Praia da Bica, um prédio velho, mas com gente nova dentro. Eu nunca paguei aluguel. Para não falar que eu nunca paguei 1 mês e meio. Quando eu fui pastorear em Patinga, eu não tinha achado uma casa ainda, fiquei 1 mês e meio numa casa lá alugada, mas já fui na Caixa Econômica, peguei meu fundo de garantia, dei entrada numa casa, em vez de pagar aluguel, paguei financiamento, e depois quitamos, e bola para frente. Ah, pastor, eu não sou a favor, acho que a gente pega o dinheiro, reinveste. Querido, não vou discutir isso aqui não. Eu não quero discutir não. O que eu estou dizendo é que o que meu pai não tinha, gerou em mim uma vontade de ter. Ei, aquilo que você não tinha, tem que gerar em você uma vontade de ter. Não tinha amor, então você tem que ter amor agora. Não tinha carinho, vai ter que ter carinho agora. Não tinha justiça, vai ter que ter justiça agora. Não tinha abraço, vai ter que ter abraço agora. Não tinha um beijo, vai ter que ter beijo agora. Ressignifique a sua vida. A palavra de Deus está dizendo para a gente: ei, não importa a família que te gerou, importa o que você quer gerar. Você pode transformar suas dores em mais dores, ou você pode transformar suas dores em força para o extraordinário. Mas o que mais a gente aprende aqui? A gente aprende nas origens de Jesus que o perdão de Deus é incompreensível aos homens. Irmão, quando eu fico indignado com alguma coisa, hoje eu estou bem indignado com o negócio que aconteceu ontem. Vamos tocar nesse assunto não. Quando eu fico indignado, eu fico achando que a pessoa merece o quê? Pagar pelo que fez. Não é assim que a gente age? Sim ou não? Deus é diferente. O cara aprontou todas. Se pedir perdão, sinceramente, Deus vai lá, está perdoado. Mas Deus, o cara falou um monte de palhaçada. Mas Deus, o cara aprontou todas. Mas Deus, o cara magoou pessoas. É verdade. E aí, o senhor vai me perdoar assim? As consequências do que ele fez, ele pode colher, porque ele semeou, ele pode colher. Mas comigo, Deus, está resolvido. Não dá para a gente entender esse negócio. Deus pega uma prostituta, pega uma mulher que enganou o sogro, fez um papelão da Tamar. Pega uma moça de uma família abominável a Deus, transforma isso em preparação para a chegada do Salvador. Deus perdoa. Deus perdoa. Deus perdoa. Deus perdoa. É a graça de Deus. Ele consegue ver a nossa finitude, Ele consegue saber das nossas entranhas, das nossas limitações, das nossas dificuldades. Ele consegue nos amar de uma maneira que a gente não consegue explicar. Ele consegue passar por cima de situações que nós não conseguimos facilmente. Ele perdoa. A genealogia de Jesus está ensinando para a gente
que o Senhor esquece. O Salmo 86:5 diz: pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Isaías 55:7 diz assim: que o ímpio abandone o seu mau caminho, o homem mau os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Agora, para fechar o caixão da dúvida sobre o perdão de Deus sobre a tua vida, Isaías 43:25: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, dos pecados que você cometeu não me lembro. Pastor, não lembra? Você às vezes vai orar: Senhor, aquele pecado que eu cometi, pecado até que eu falei com o Senhor me perdoou, sabe aquele pecado? Aí Deus fala assim: lembro não. Não, mas eu falei que eu não devia, eu agi como não devia, eu fui orgulhoso, Senhor, e tal. Não estou lembrado não. Como assim o Senhor não lembra? O Senhor sabe de tudo? Querido, olha só, eu sou onisciente, mas esse assunto eu não trato mais, porque isso é caso passado. Eu já apaguei dos meus arquivos de conversa sobre isso. O meu perdão já alcançou isso. Quando eu boto o meu carimbo perdoado, acabou, amigo. Acabou. Você quer falar de quê? Você quer falar de uma coisa que não existe mais? O meu sangue já lavou, o meu perdão já alcançou. Esse é o nosso Deus. Foi assim com Davi. Davi aprontou, sim ou não? Ele tomou a mulher de Urias, Betseba. Depois ela ficou grávida. Ele coloca Urias no campo de batalha para morrer, para ele ficar com a mulher dele e com o filho. Mas o arrependimento é tão genuíno de Davi, mas tão genuíno, que em Atos capítulo 13, versículo 22, diz assim: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Achei um homem segundo o meu coração. Deus está mais preocupado com arrependimento do que com o que você fez. Agora, eu vou te dar 2 conselhos se você quer ser feliz. Você quer ser feliz? 2 conselhos. Primeiro, não duvide que Deus te perdoa por completo e te leva a um propósito lindo de vida. Não duvide que Deus te perdoa por completo e te leva a um propósito lindo de vida. Segundo conselho: não se ache melhor que Deus, não se perdoando, se o próprio Deus já te perdoou. Quem é você para não se perdoar do que Deus, que é santo, já te perdoou? Quem é você para ficar remoendo o seu erro do passado, se o Senhor da glória já falou: cara, eu acredito no teu arrependimento, está perdoado? Você não é melhor que Deus para ficar agora tentando lutar para se mostrar o santarrão que não aceita o perdão e a graça divina. Mas há uma terceira e última lição que a genealogia de Jesus nos dá. Deus sempre quer que você participe da geração de algo maior. Deus sempre quer que você participe da geração de algo maior. Uma prostituta como Raabe, uma viúva desprezada como Tamar, uma viúva pagã como Ruth, um homem adúltero como Judá, mas todos tinham em comum uma coisa:
um Deus de graça infinita, que queria que eles participassem de algo transformador e maior. Eles tinham seus erros, seus pecados, suas origens, mas Deus tinha um plano para eles, quando eles ainda não sabiam, que fossem parte de algo maior. Deus quer que você participe de algo maior, de algo melhor, de algo tão grandioso que as pessoas olhem e digam: foi Deus, né? E você diga: foi. Talvez você tenha engavetado sonhos, talvez você tenha desistido de uma vida melhor, talvez você tenha desistido de um ministério, talvez você tenha desistido de um casamento feliz, talvez você tenha desistido de um plano, de um negócio, de uma empresa, de um aplicativo. Talvez você tenha desistido do seu filho, da sua filha. Deus está dizendo: ei, eu quero te levar para algo maior, eu quero te levar para algo exponencial. O plano de Deus é que, independente do que te gerou, que você gere algo maior. Eles geraram o Salvador, eles geraram o Rei da Glória. Ontem eu estava comendo um snack, e esse snack é favo de jaca dissecado. Favo de jaca dissecado, bonzão. Eu estava preparando o sermão e tinha mordido o snack, e aí veio à minha cabeça o caroço de jaca. Cara, o caroço de jaca é desse tamanho, não é? Mais ou menos. Mas aquele caroço de jaca plantado, tu já viu o tamanho da árvore que dá? Gente, só nos galhos de uma jaqueira há uma força para segurar várias jacas, cada jaca com 20, 30, 40 quilos. Uma semente gera uma árvore frondosa, capaz de gerar frutos enormes, pesados e lotados de outros caroços que poderiam gerar outras árvores frondosas. Eu fiquei pensando, assim é a nossa vida. Não precisamos ser grandes no início, podemos ser pequenos no início, mas o tamanho da gente no início não significa limite para o nosso fim. O início pode ser pequeno, mas se plantarmos uma vida em Deus, se adubarmos com inteligência emocional, com valores emocionais, se regarmos com relacionamento com Deus e trabalho, o que é pequeno vai crescer. O pensamento pequeno não combina com a grandeza de Deus. Talvez você diga: pastor, minha família viveu numa situação, desde a minha tataravó, nós somos assim. Ei, Deus pode mudar a história da sua vida a partir de você, num tempo que você nem imagina, um tempo recorde. Mas a sua mentalidade, o seu coração, tem que estar em Deus, crendo nele, acreditando nele, acreditando nos insights que o Espírito Santo vai te dar, para que você pegue a sua semente de jaca e coloque no solo, e adube, e regue, e em tempo recorde vai vir um monte de fertilizantes do céu, vai vir adubo do céu sobre a tua semente, e ela cresce mais rápido do que as outras, porque é Deus agindo.
Você precisa olhar para as origens de Jesus e entender que se tem alguma coisa parada na sua vida, se tem algum freio nos seus sonhos, se tem uma decepção, uma dor travando suas emoções, se tem um trauma, uma perda impedindo a sua felicidade, se tem uma escassez, uma pobreza, uma angústia, uma limitação, uma humilhação que te fizeram, prendendo o teu maior sonho, ei! O teu Deus está te dizendo na origem dele: não importa o que te fizeram, não importa o que te falaram, não importa o que te roubaram, eu pego a tua semente de hoje e faço uma árvore que vai gerar sombra para muita gente.